hoje sobre a terceira fase do treinamento dos líderes, né? Então, hoje nós vamos, então, falar sobre as condições importantes para alcançarmos esse desejo, para alcançarmos essa visão, né? Os nossos objetivos, tá? E uma das coisas aqui que nós devemos aproveitar é a estrutura que a igreja oferece. Então, a visão do MDA, ela oferece para nós todas as ferramentas necessárias para nós treinarmos bem nossos auxiliares. E é importante que nós possamos entender que o que acontece, que tem líderes que eles projetam as pessoas para a liderança, e outros treinam as pessoas para a liderança. Então, projetar pessoas para a liderança de qualquer movimento sempre não é bom, porque a escolha passa a ser exclusivamente nossa, né? Enquanto que quando você treina a pessoa, a escolha passa a ser do Espírito Santo, porque no treinamento não é todas as pessoas que aceitam, né? Que conseguem chegar até o final. Mas isso não quer dizer que ela não seja apta, mas sim que demanda de um tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, a sua hora, né? E eu acredito que nós precisamos entender o tempo das pessoas, tá? Então, quando você quer projetar alguém, você força a barra muitas vezes, você exige coisas que ela não pode te dar, que ela não pode te oferecer. Porém, ela quer te agradar, porque muitas vezes são pessoas amigas, e ela acaba fazendo porque você está ensinando, mandando ela fazer. Mas lá no fundo, no coração dela, de fato, de verdade, não é aquilo que ela mais deseja, não é aquilo que ela mais espera. Eu já tive assim, experiência errada, minha mesmo, de projetar pessoas, mas que depois de um tempo, aquelas pessoas não fluíram, todo o trabalho foi em vão, foi jogado fora, né? Eu acredito até que depois voltou ao normal, daquilo que realmente a vontade de Deus, né? Do que Deus queria que acontecesse, né? Por isso, queridos, nós precisamos, assim, estar muito aberto, né? Para não fazer os mesmos erros que a gente já cometeu antes. Tá? Então, veja bem, nós temos vários, a igreja, assim, ela oferece várias salas, estudos para treinar pessoas, tá? Então, nós devemos aproveitar essas salas, esse estudo. Por exemplo, agora nós estamos começando novas salas de aula, tá certo? Então, o que eu aconselho você fazer? Você está tendo visão, né? Você está tentando treinar novas pessoas. Então, isso vai ajudar muito você, estimular, encorajar esses novos líderes, novos membros, né? A engrenarem no curso do Querigma, né? Que agora não é mais EMP, é Querigma. Então, essa é uma estrutura que a visão oferece para nós, o treinamento, o ensino, a teologia, né, o seminário, e só exigimos das pessoas, para ela ser um líder de célula, que ela tenha concluído o Expresso 1 e o Expresso 2,
e que ela possa ter também formado seus 2 discípulos e que ela seja aprovada pela liderança, tá? Então, uma das coisas que é fundamental para ela fazer é exatamente a escola. Por exemplo, a nova criatura, ela não entra no expresso, entendeu? O TLC, por exemplo, ele não entra no expresso. Aí você vai aproveitar, ver o curso de família cristã não entra no expresso também. Tá? O curso de autoridade espiritual não entra no expresso. Por isso é importante você já ir, porque nós vamos ainda esse ano, se Deus quiser, nós vamos ter o expresso 1 e o expresso 2, tá? Se Deus quiser, nós vamos ter o expresso 1 e o expresso 2, ainda esse ano. Mas, enquanto não temos uma data, tá? É importante você inscrever ou pedir a essas pessoas, conversar com ela no discipulado, conversar, falar sobre a importância dela estar aprendendo, né, dela estar fazendo esses cursos. E aí, inscrevê-las, tá? No querigma. Tá? Porque depois, quando chegar o momento, ela já pode estar bem mais adiantada, né? Outra estrutura, assim, que a igreja oferece para as pessoas é o TADEL. Por isso que nós nem permitimos ninguém ser líder de célula, né, ou tornar, nós não aprovamos se ela não está pelo menos com 12 meses participando do TADEL, porque o TADEL é um centro de treinamento sempre atualizado, né, constante. Toda semana as pessoas têm a oportunidade de estar recebendo reciclagem, recebendo treinamento, e a gente fica repetindo, muitas vezes ensinando, porque o grande segredo do aprendizado é a repetição, tá? Por isso é importante que você encoraja as pessoas a irem para ou participarem do TADEL. E, por enquanto, está tão legal porque ainda está sendo online. Mas, quando nós tivermos o nosso prédio, além de ser online, também nós vamos estar fazendo presencial, tá? Então, as pessoas vão poder escolher se ela vai querer fazer o online ou o presencial, tá? Uma outra coisa também que nós precisamos falar sobre essa reunião do TADEL. Não está sendo feito, mas eu acredito que já daria para ser feito, tá? Que é aquela reunião de grupo de setor, porque você só tem que fazer o seu grupo, os seus discípulos, né, os seus auxiliares, você que é um futuro líder de rede, com as pessoas e já ir falando com ela, e logo em seguida ela entra na segunda parte do TADEL, aquela primeira parte do TADEL. A segunda parte é a palavra, né? A palavra que nós estamos ministrando aqui, tá? E uma outra coisa também que é importante é que talvez nós vamos criar, né, ver com a pastora Célia, para nós criarmos aí uma sala de oração, né? Eu já tenho uma sala de oração, que todo mundo vai já chegando e participando da sala de oração e orando e tal. Isso aí pelo menos de 7h40 até 8h10, mais ou menos, né? E aí depois tirar esse tempo de 20 minutos com a reunião do grupo de setor de vocês, tá? Outra coisa que nós oferecemos também, sabe, para ajudar é o EDD. Então, esse ano, provavelmente, lá para novembro, nós vamos ter o EDD também, que é o treinamento, Encontro com Deus para Discipuladores, tá? Então,
É o encontro de discipuladores com Deus, a minha esposa está falando aqui, né? Aí, queridos, são tantas ferramentas importantes que a igreja oferece. Além do mais, o maior treinamento mesmo é o discipulado. Não tem, assim, algo assim tão mais eficiente para treinar os seus auxiliares, senão discipulado. Por isso que a gente quer encorajar. Mas nós sabemos que tem pessoas que elas, infelizmente, ainda não tiveram revelação do discipulado, ou porque tiveram, assim, um péssimo exemplo, né, ou uma experiência ruim com o discipulado em outras ocasiões, né, que não é ainda na nossa igreja, que elas falam, não, discipulado eu não quero, porque realmente não dá certo para mim, tá? E aí a pessoa não entende, não valoriza. Até mesmo as células, tem pessoas que preferem não participar dos life grupos, né? Porque já tiveram experiência por aí de reuniões com células, né? Que não foram boas, foram frustrantes, né? Mas são estruturas que a igreja, tá, tem para oferecer para nós, tá? Para ajudar você. Imagina em quanto tempo você não economiza, tá? Quanto tempo, quanto conhecimento é você tendo outra pessoa para dar uma aula para o seu membro, né? Para o membro da sua célula, tá? Quanto tempo você não economiza tendo que, né, levando ele para o EDD, né? Quanto tempo você não economiza, tá? Ele participando aqui do Tadel. É interessante que teve um pastor que disse, olha, realmente a célula de vocês é bem diferente do que eu faço, né? E aquele irmão, né, que falou isso, ele estava assim tanto tempo fazendo célula, né, e live, e não estava tendo bons resultados. Agora, o que nós indicamos? Qual é a estratégia, né? Porque nós queremos oferecer para esses irmãos. Treinar esse treinamento, quem dá é a própria célula, tá? Que vai dar esse treinamento. O que nós queremos? É que no primeiro mês em que a célula se multiplica, ou, né, uma data assim, estipulada combinada com a célula, ele vai ter muito tempo de comunhão. Sabe por quê, irmãos? A comunhão, né, nós até recomendamos para você ler sobre o purê de batatas, ou então você entrar na internet e assistir essa mensagem com o pastor Eibe sobre o purê de batatas. E hoje em dia tem muita gente que está pregando sobre isso, né? Porque o purê de batatas, ele fala que a lógica do purê de batatas é porque quando existe o purê de batatas, né? O que acontece? Só um minuto, pessoal. Eu não consegui abrir. Então, as batatas simbolizam as pessoas, né? A lógica do purê de batata é essa. E quando essas batatas estão mole, né? Que elas passaram pelo fogo, e água e fogo, aí você vai misturar uma com outra, né? Aí você coloca ali manteiga, né? Você coloca leite, sei lá o que você vai querer colocar de ingredientes. Sei que o mais importante é que vai se tornar uma massa só, capaz de ser impossível de separar uma batata da outra, né? Isso aconteceu porque elas passaram por um processo. E as pessoas que chegam na igreja, na célula, no life,
eles também precisam passar um processo desse. E a forma mais, assim, eficiente e menos dolorosa é realmente fazendo bastante comunhão. Imagina se eu sou o líder de célula, isso acontece muito, né? Agora eu comecei uma célula, né? E graças a Deus a minha célula está cada dia mais, está trazendo mais pessoas, né? E, mas eu sei que não é porque eu sei fazer célula, não tem nada a ver. Mas é porque eu tô fazendo o feijão com arroz, né? Eu estou fazendo o beabá mesmo, da visão. Eu estou só praticando aquilo que todo mundo pode fazer, né? O feijão com arroz. E sabe o que está acontecendo, querido? Que as pessoas vêm e elas vão gostando, elas vão se interagindo uma com as outras. Então, a comunhão, ela vai amalgamando as pessoas, tá? Aí gera relacionamentos saudáveis, tá? Gera relacionamentos fortes. Por isso que nós sempre cremos que o purê de batata ele não pode parar, tá? Ele deve sempre continuar. E nós indicamos assim que no começo do Life Group a gente possa concentrar em fazer comunhão. Ah, pastor, mas não tem que ganhar mais pessoas? Sim, mas para tudo há um tempo, né? E esse tempo que nós cremos desse primeiro mês é o tempo de nós investirmos em comunhão. Essa comunhão, queridos, não é somente na célula. Existem duas maneiras de fazer, tá? Aquele pouco tempo, aquele live, eles pode ser um live muito festivo, mas o mais ideal é você fazer um live normal, tá? E fazer a sua comunhão extra célula. Pastor, mas o meu auxiliar, ele não tem tanta criatividade, ele não tem muito jeito e tal para comunhão. Por isso que é importante você treinar ele desde agora, recebendo as pessoas na casa dele, ou então você levar ele para ir fazer um piquenique, por exemplo, lá no parque, ou passear na Pampulha de skate, ou de patins, ou levar, sei lá, um restaurante onde tem uma noite com muitas massas, muita pizza. Por isso, queridos, é importante usar a criatividade, ver o que as pessoas gostam de fazer, né? Se for uma célula mais jovial, ela vai gostar de fazer coisas de jovem, tá? Se for célula, assim, infantil ou de adolescente, vai fazer coisas que adolescente gosta. Tem aqueles jogos, né? Tem aquelas... fazer comunhão, tá? Estou falando. Vai se juntar para fazer, né, as crianças assistir algum filme engraçado, né? Eu não sei, cada assim peixe no seu aquário, né? Mas é importante que haja comunhão, que as pessoas possam ter comunhão. Já para adultos, o que eu creio assim que vai fazer uma vigília, por exemplo, se junta, vai para o monte, aí depois do monte desce, toma um caldo de mocotó. Então, pessoas adultas já gostam de coisas mais assim, né? Ou né, marca um dia para ir fazer um churrasco. Eu gosto muito de churrasco, mas não só churrasco, eu gosto de levar a minha célula. Outro dia eu fui ministrar numa igreja, aí eu chamei os membros da minha célula, eu convidei, e eles foram, foi legal a comunhão, foi muito bom. Então, a gente andou junto, depois nós fomos para um churrasquinho daqueles bem baratinho, né, de R$4, R$5, e ali nós, aqueles baratinhos lá de R$5, R$6, e ali nós comemos bastante, um churrasquinho muito bom, tomamos refrigerante, naquele dia nós não estávamos de jejum, né, e nos fartamos, foi legal. Mas o mais importante é que eu estava com eles, e a gente estava junto, e ministrando a palavra, e conversando, e tudo.
Existem várias formas de se fazer comunhão. E isso deve ser feito, sim, o purê de batata extracélula. Então, a princípio, você tira ali 1 mês, 2 meses para trabalhar com isso, tá? Se você percebe que a sua live está todo mundo assim muito interagindo, está tendo bastante comunhão um com os outros, que não assim não tem pessoas novas para serem consolidadas, aí você pode fazer 1 mês só. Mas se você vê que tem pessoas novas que precisam interagir melhor, aí você pode estender um pouco mais, tá? Agora, depois desse processo de ter o purê de batatas, aí nós já partimos para o 10+, tá? Então, o 10+, você vai concentrar em conhecer pessoas novas, tá? Só precisa conhecer e vai fazendo a sua lista e fica, né, orando e vai buscando a Deus e no final daquele período, né, aí de um tempo, de 1 mês, de 2 meses, né, vai conversando com a tua célula e você pode combinar um dia para fazer o momento do Natanael, tá? Então, o que que nós estamos pedindo isso, tá? Para você que é líder de célula, que cada membro da tua célula possa ter pelo menos 10 pessoas, conhecendo 10 pessoas, tá? Então, isso que nós chamamos 10+, é conhecer 10 ou mais pessoas. Nós acreditamos isso não ser uma tarefa tão difícil, porque é só para conhecer. E o que é que nós entendemos de você conhecer alguém? É você conversar com aquela pessoa, saber quem ela é, o nome dela, talvez, e até pegar o contato dela. Se ela der o contato para você, você fica, né, de vez em quando, mandando uma mensagem, uma daquelas bandeirinhas. O mais importante é que esse período do Natanael, do 10+, né, você preparar para você trazer aquela pessoa, tá? Convidar ela para vir, né, no momento do Natanael. E o momento do Natanael é um momento muito especial, onde a gente vai fazer homenagem para aquelas pessoas que nós conhecemos. É um momento de consolidação, de interagir, de contar um pouco da história da igreja, tá? Que a nossa igreja é uma igreja missionária, que ela faz muitas atividades sociais, né? E que nós acreditamos muito no voluntariado. Nossa igreja é uma igreja de multidões de voluntários. Como vocês, os mais, né, estão com a gente, já nos viram fazer o momento do Natanael e funciona muito bem, tá? Então é importante que nós possamos promover uma coisa com muito estilo, com muita excelência, para impressionar mesmo, tá? Para impressionar as pessoas que vão vir para o projeto Natanael. Depois que passa o Natanael, aí nós vamos para a terceira estratégia, tá? Que é ali naquele momento você vai procurar fazer uma campanha de oração na casa da pessoa, né? Você vai conversar com ela, ver se ela interessa. Isso nós chamamos de grupo de evangelismo, tá? Então, nós temos o material, nós temos todo esse material do grupo de evangelismo, são 14 lições, e você vai trabalhando com essas 14 lições, você vai envolvê-las, tá? Na igreja, envolvê-las nos seus life groups, tá? Então, queridos, nós realmente cremos, tá? Que dessa forma as pessoas vão sentir os milagres acontecendo, elas vão ver
o mover de Deus, o poder de Deus, e elas mais e mais vão ficar crendo que realmente Deus, que Ele existe, que Deus está presente, né? Então, um evangelho sem relacionamento, sem milagres, sem o agir de Deus, realmente fica muito superficial, né? Que o evangelho em si, né, ele sempre foi acompanhado de sinais de prodígio, né, de milagres, de curas, de libertação. E os GE, os grupos de evangelismo, eles são realmente muito adequados para isso. Agora, não só isso, sabe que os grupos de evangelismo, eles se tornam um laboratório para novas pessoas desenvolverem seus dons espirituais, tá? Ou seja, eles aprendem sobre orar pelas pessoas, eles aprendem sobre ministrar, sobre libertação, eles aprendem a ministrar a palavra, sabe? Então, o GE passa a ser ali um treinamento na prática, né? Uma escola na prática para as pessoas do nosso Life Group, tá? Por isso, é importante que nós possamos fazer os grupos, estabelecer os grupos de evangelismo, tá? Agora, o purê de batatas não para. O próprio Momento Natanael é um purezão também, um purê de batatas, tá? Com mais pessoas da célula e outras pessoas não da célula. Nós não podemos permitir que a célula vire uma panelinha. O que a célula vira uma panelinha, o Life Group vira uma panelinha, quando as pessoas, aqueles bem dinossauros na fé, que já se conhecem há muito tempo, estão ali de bate-papo e tudo, e deixa os novos, né, de lado ali, sozinhos. Eu vou só concluir aqui, tá? Porque caiu e aí eu vou só concluir, tá bom? Mas eu já estava terminando. Com relação ao grupo de evangelismo, né? Isso dá um boom nas nossas células, no nosso Life Group, sabe? Ocorre que muitos de nós mesmo não estamos fazendo a nossa lição de casa, né? Quando se trata de célula no Life Group. Se nós fizermos a nossa lição de casa, nossa célula não tem como não crescer. E o que eu percebo que as pessoas aqui valorizam muito a questão da oração, elas valorizam muito receber ministração. E no grupo de evangelismo é importante porque há poder, a motivação, a liderança, entendeu? Então, por isso que é importante a gente até treinar, você que é líder de Life Group, você treinar melhor as pessoas antes delas irem fazer esses grupos de evangelismo. Por quê? Porque, às vezes, o líder de Life Group, ele nem vai poder ir, mas ele vai só iniciar, só dar a abertura, e ele vai enviar o discípulo dele de 2 em 2, né? Para fazer esses grupos de evangelismo, tá? Deus vai fazer muitos milagres. Enquanto tem um grupo de evangelismo, aquelas pessoas, você vai ganhando aquelas pessoas e você vai fazendo, continua com o purê de batatas, tá? Continua fazendo comunhão. Então, vai convidando as pessoas para o Life Group, tá? E lá no Life Group, aí você passa a ter o tempo de comunhão, interação, envolvendo as pessoas. E, para finalizar, porque na próxima reunião nós vamos falar sobre o 5º ponto, né, que sobre a importância da prestação de contas, aí nós vamos estabelecer o Natanael, tá? O fator Barnabé. O fator Barnabé, inclusive também o pastor tem uma mensagem sobre isso, né, tem um livro. O fator Barnabé, ele vai nos ajudar a ganhar aquela pessoa e consolidar e discipular, tá? Então, o fator Barnabé é ganhar, consolidar e discipular, tá? Então, você andando com aquela pessoa, tá bom? Você caminha com ela, ganhou ela para Jesus no GE ou no Life Group e tal. Então, você já vai
ter alguém que vai caminhar junto com ela, que vai andar, que vai ter muita comunhão, e vai já passar o acompanhamento inicial, mas andando juntos, tá? Andando junto, que vai gerar muito mais intimidade com a pessoa, que é andar junto com ela. E aqui nós temos aquelas 3 fases do discipulado, né? Primeiramente o pastoreamento, depois o relacionamento e depois o discipulado profundo, se a pessoa quiser e conseguir chegar, você vê que ela está preparada para chegar nesse nível, né? Por isso, queridos, esse é o beabá, é o ABC da visão celular, é o ABC do Life Group. Se nós fizermos isso, conseguirmos fazer, com certeza, não tem outra saída, vai ser uma explosão. Teu Life Group vai crescer, eu não tenho dúvida. Eu perguntaria para alguém que diz, meu Life Group não está crescendo, você está fazendo o beabá? Não, então já sei, você tem que fazer o beabá. Por quê? Porque dá certo com uns e não dá certo com outros. É porque não faz. Precisa fazer. Eu não estou conseguindo, não estou sabendo como fazer, pede ajuda do teu supervisor, pede ajuda do teu líder de Life Group, porque você vai conseguir, eu garanto para você, você vai conseguir, eu tenho certeza disso, tá? Outra coisa também, você também deve conversar e estar em comunhão com aquelas pessoas que estão crescendo, fazendo seus life grupos a crescer, sabe? Isso é muito legal, muito importante aprender com outras pessoas, tá bom? Então, muito obrigado, tá? E nós já passamos um pouquinho do tempo, mas eu quero que você, na próxima semana, prepare aí para falar um testemunho. O que você está fazendo na tua célula? Você está praticando? Você não está praticando? Você vai começar a praticar? Eu quero ouvir de você, o que é que você acha de tudo isso? Se você tem alguma ideia, se tem uma dúvida, alguma dificuldade, por favor, nós queremos ouvir. Inclusive, até agora, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, você está passando alguma dificuldade, ou se você está tendo alguma ideia boa aí, eu queria ouvir de você. Se quiser falar, pode só abrir o microfone e falar, por favor. Tem alguém? Ninguém? Amém. Então, vou dar bênção para você, tá? Em nome de Jesus, eu te abençoo e declaro toda sorte de bênção sobre a tua vida, tá? Sobre o teu ministério, sobre o teu life group, sobre os teus discípulos, em nome de Jesus. Seja abençoado, a glória de Deus. Amém. O Senhor também. Amém. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Tá. Tchau.